Vamos começar a falar do cumprimento da sentença, processo civil. Disposições gerais. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial desse Código. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Então, o cumprimento da sentença pode ser provisório definitivo, vai ser feito a requerimento do exequente, tá? O devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. O devedor também pode ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública, ou quando não tiver procurador por meio eletrônico, quando nos casos do parágrafo 1º do artigo 243 tiver procurador constituído nos autos. Por edital, quando citado na forma do 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Se ele já foi revel na fase de conhecimento, continua sendo citado revel por edital. Então, o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário Oficial, numa pessoa por carta por carta com AR, tá? Se for representado pela Defensoria Pública ou não tiver procurador constituído nos autos, por meio eletrônico, quando aconteceu o que tiver lá no parágrafo 1º, artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos, e por edital, quando citado na forma do 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Então, são esses 4 incisos que mostram como o devedor será intimado para cumprir a sentença. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, tá? 2 e 3, por carta e por meio eletrônico, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Ele mudou sem e não comunicou, tá? Mesmo assim, mesmo sendo por carta ou por meio eletrônico, se ele mudou o endereço, sem prévia comunicação, vai ser considerado como se ele fosse intimado. Outra coisa, aqui a gente está falando de um cumprimento de uma continuação da ação principal, tá? Então aqui, olha, o devedor ele vai ser intimado, ele não vai ser citado, como dizia o código anterior, tá? Ele vai ser intimado. Isso aqui pode ser pegadinha de prova, aqui no parágrafo 2º, tá bom? Para cumprir a sentença. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos observado disposto no parágrafo único do artigo 274. Então, se passou 1 ano do trânsito em julgado, a intimação vai ser feita por carta, não pelo Diário da Justiça na pessoa do advogado. Vai ser por carta vai ser direto por carta e na pessoa a intimação vai ser na pessoa do devedor, não por meio do advogado. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, tá? Então, o cumprimento da sentença pode ser na pessoa do fiador, do coobrigado, do corresponsável? Pode, se ele tiver participado da fase de conhecimento, senão, não pode, tá? Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo, tá?
cumprimento de sentença dependerá dessa demonstração. São títulos executivos judiciais cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. São títulos executivos judiciais. Tá? 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Então esse é o primeiro. Seria a decisão do juiz mesmo no processo. A decisão homologatória de autocomposição judicial, houve acordo. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, também houve acordo, tá? E essa homologação também, tanto a judicial quanto a extrajudicial, é um título executivo judicial, tá? O formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. O crédito de auxiliar de justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. A sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, a sentença estrangeira homologada pelo STJ e a interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur a carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Exequatur é o execute-se, né? Cumpra-se, né? Então, tanto a sentença quanto a decisão interlocutória estrangeira. Tá? A sentença vai ser homologada pelo STJ, a decisão interlocutória estrangeira é após a concessão do exequatur, a carta rogatória. Bom, então, continuando, nos casos dos 6 ao 9, o devedor será citado e não intimado como nos demais, tá? Então ele vai ser citado no juízo cível para cumprimento da sentença ou para liquidação no prazo de 15 dias. Então, desde aqui da sentença penal condenatória transitada em julgado, a sentença arbitral, tá? Ele vai ser citado, que até então ele não estava no processo, né? Seria um novo processo, né? E as duas estrangeiras, a sentença e a decisão interlocutória. E ele vai ter o prazo é de 15 dias. Ou para sentença ou para liquidação, para cumprimento da liquidação. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. A autocomposição judicial, o acordo, pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, tá? Isso aí estamos falando da autocomposição, não da sentença. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais nas causas de sua competência originária. Então, onde é que vai se efetuar o cumprimento da sentença? Se for nos tribunais, nas causas de sua competência originária. No juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. E 3, o juízo cível competente quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acordo proferido pelo Tribunal Marítimo. Então, ou seja, se for competência originária do tribunal, é no tribunal que vai começar. Se não for, tá, é aquele juiz que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. A competência originária do juízo de primeiro grau, né? Agora, pode ser também do juízo civil competente, quando se tratar da sentença, a sentença não veio do juiz civil, veio do juiz penal, do juiz criminal, né? Sentença penal condenatória, ou sentença arbitral, ou sentença estrangeira, ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 1 e 2, dos incisos 2 e 3,
Tá? O exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juiz de origem. Então o exequente ele tem essas três opções: o juízo do atual domicílio do executado, né? O juízo onde se encontra o bem e onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Só que em todos os casos, a remessa dos autos do processo da de origem. (517). A ação judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Ela vai poder ser levada a protesto, tá? Depois que transcorreu o prazo de pagamento voluntário, caso não tenha pago. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão do teor da decisão. Então vai caber ao exequente, tá? Apresentar essa certidão do teor da decisão para poder efetivar o protesto. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias. 3 dias. E indicará o nome, a qualificação do exequente, do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O executado que tiver proposto a ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer. Então, a gente está falando de ação rescisória, tá? Pode requerer as suas expensas e sob responsabilidade de anotação da propositura da ação à margem do título protestado. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contados da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Tem que comprovar que a obrigação foi cumprida, tá? O executado, ele mesmo vai fazer o requerimento para o juiz, tá? E o protesto vai ser cancelado por determinação do juiz. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nesses serão decididas pelo juiz. Então, todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença, validade, tá? E dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos, né? E nestes serão decididos pelo juiz. Então, aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença provisório ou definitivo e a liquidação no que couber as decisões que concederem tutela provisória.